Gente, dando continuidade à nossa aula sobre queda livre, na questão anterior a gente discutiu um pouquinho sobre qual a equação que a gente deveria utilizar para calcular o tempo de queda de um objeto que se deslocava verticalmente para baixo. E aqui eu queria complementar levantando uma questão parecida com a questão anterior, porém a gente lança o objeto agora para o alto. As equações continuam sendo exatamente as mesmas, eu queria recapitular com vocês aqui as nossas principais ideias, né? Que seria, quando você resolveu um problema de queda livre ou de movimento variado, é sempre importante ressaltar que as três equações possuem fatores em comum. As três equações possuem a velocidade inicial e as três equações também possuem a gravidade. Então seria extremamente importante você entender que essas duas medidas são fundamentais. Todas as equações possuem V0, todas as equações possuem G. E tirando esses dois fatores, existem grandezas relacionadas por equações individuais. Do que eu estou querendo dizer com isso, né? Somente a primeira equação relaciona a altura e tempo. Tirando a velocidade inicial e a gravidade, a primeira equação tem altura e tempo. A equação do meio, tirando a velocidade inicial e a gravidade, ela relaciona para a gente a velocidade em função do tempo. E na terceira e última equação, tirando a velocidade inicial e a gravidade, nós temos a velocidade final e a altura. Então, se você precisar de uma equação que envolva altura e tempo, é a primeira. Se você precisar de uma equação que envolva velocidade e tempo, é a segunda. E se você precisar de uma equação que não envolva o tempo, é a terceira, porque ela relaciona a velocidade em função do deslocamento, em função da altura. Dessa vez, o meu exemplo vai ser o seguinte aqui, gente. Eu tenho um objeto que se encontra no chão e eu vou lançá-lo verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Nós sabemos que a gravidade atua sempre na vertical para baixo. Isso quer dizer que ela sempre vai apontar para o centro da Terra, né? E dessa forma aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas perguntas em relação a uma característica importante desse tipo de movimento, que seria: a gente tem a capacidade de calcular o tempo de subida? Vamos fazer da forma que a gente tinha feito o exemplo anterior do vídeo anterior. Bom, em primeiro lugar, é sempre importante ressaltar que nós precisamos medir a velocidade inicial e a gravidade, são as primeiras informações importantes. Então você vai começar fazendo esse levantamento aqui para mim. Qual é o valor da velocidade inicial e qual é o valor da gravidade? A velocidade inicial é 30 e a gravidade está valendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, tem um detalhe nessa questão que a gente não tinha tanta preocupação assim em relação à questão anterior, que é o fato de aqui você tem um vetor, que é essa setinha vermelha apontando para cima, e tem outro vetor, que é essa setinha verde apontando para baixo. Eu tinha falado para vocês que a gente costuma sempre pensar que quando o objeto sobe, a gente tem que usar a gravidade negativa porque o objeto está se movimentando contra a gravidade. Apesar disso funcionar, a explicação não está exatamente correta. O que você precisa ter muito bem definido na sua cabeça é que você precisa escolher um referencial para que a sua equação seja escrita. Como esse objeto vai subir, a gente, de forma bem conveniente, escolhe que o que apontar para cima vai ganhar um sinal positivo. Esse seria o sentido positivo. Por quê? Porque nós escolhemos trabalhar dessa forma. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial que aponta para cima tem um sinal positivo, mas a gravidade que aponta para baixo tem um sinal negativo.
E você pode, de repente, até se questionar, Fábio, e se eu quisesse, você está falando que isso é arbitrário, que a gente pode escolher o sentido positivo, e se eu quisesse colocar para baixo como sendo o sentido positivo, eu poderia fazer dessa forma? Pode. Nesse caso, a sua gravidade seria positiva e a sua velocidade seria negativa. É importante ressaltar que esses dois vetores precisam ter sinais opostos. Não importa quem é o positivo e quem é o negativo, o importante é que eles tenham sinais opostos. E por que para cima positivo seria melhor? Porque você vai concordar comigo que ele se desloca para cima. Então seria mais interessante que para cima tivesse um sinal positivo. Então a gente vem aqui e complementa. O mais você não precisa colocar, mas o menos é necessário. Esqueci da unidade aqui, metro por segundo ao quadrado. Bom, então anotamos os fundamentais e agora falta só a gente colocar as outras informações, né? Vocês vão lembrar do vídeo anterior que eu falei para vocês que todas as equações têm o V0 e G. Então não adianta só anotar o V0 e G, porque a gente não consegue saber se a gente resolve pela primeira, pela segunda ou pela terceira. Nós vamos escolher a equação pelas outras informações. Quais seriam as outras informações? Bom, ele pergunta o tempo de subida. Você vai colocar o T e um ponto de interrogação. A minha equação precisa do tempo, né? E a outra informação que não está claro nesse problema, então eu preciso colocar isso como uma observação. Se eu quero calcular o tempo de subida, você vai pensar o tempo de subida como sendo o tempo que ele leva para chegar na maior altura, na altura máxima. E você vai dizer para mim que eu sei que ele está na altura máxima porque antes dele cair, ele para. Ou seja, para a gente calcular o tempo de subida, basta você fazer a velocidade dele ser zero. Enquanto ele sobe, a velocidade diminui, começa com 30, vai diminuindo até chegar em zero. Chegou em zero, ele está na altura máxima e posterior a isso, ele retorna. Ou seja, anotamos aqui os nossos dados, né? E eu preciso agora escolher uma equação que tenha velocidade e tempo. Você vai aqui do lado e você vai reparar que das três equações, aquela que envolve velocidade e tempo é a equação do meio. E aí você vai fazer o quê? Você vai reescrever a equação V igual a V0 mais GT. No lugar da velocidade final, você vai colocar 0. No lugar da velocidade inicial, você vai colocar o 30. Não se esqueça que dessa vez a gravidade é menos 10. E o tempo é a pergunta que a gente está tentando descobrir. Esse tempo aqui eu posso inclusive chamar de TS, porque ele faz referência ao tempo de subida, tá? E agora a gente precisa resolver essa equação. E tem uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, né? Porque pode ser que seja uma dúvida sua. Você não pode subtrair o 30 e o 10. A subtração só pode ser feita depois da multiplicação. Existe uma ordem de prioridade. Primeiro a gente multiplica, depois a gente subtrai. O problema é que nesse caso não tem como multiplicar porque a gente ainda não sabe o tempo. E se você não vai multiplicar, você não pode multiplicar, você também não pode subtrair. Isso quer dizer que não existe mais nada que possa ser feito no lado direito da equação. Você tem que simplesmente separar as letras de um lado e os números do outro. Então, esse 10TS, que desse lado é negativo, vai passar para o outro lado positivo. Você vai escrever 10 vezes TS igual a 30, e isso significa que o tempo de subida é 30 dividido por 10. Ou seja, nós temos aqui 3 segundos. E para finalizar agora a nossa discussão, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma observação, uma coisa que pode ser útil, que pode ajudar você a pensar na solução do problema de maneira mais simples. Se você reparar bem, a gente calculou o tempo de subida de que forma? Repara bem. Esse 30 que apareceu aqui no final
é a velocidade inicial do corpo. E esse 10 que apareceu aqui embaixo dividindo é a gravidade. Ou seja, eu poderia falar para vocês que dá para a gente calcular o tempo de subida pegando a velocidade inicial e dividindo pela gravidade. É uma fórmula simplificada e que pode ajudar você nesse tipo de problema. Então, a nossa velocidade inicial seria 30, a gravidade seria 10, e você consegue resolver o problema de maneira muito mais simples e muito mais direta. Existe uma desvantagem no segundo método. Qual seria a desvantagem? Você ter que gravar mais uma fórmula. Você tem dificuldade de gravar fórmula? Não acha que vale a pena? Não tem problema, porque a equação de base, uma das três que eu mostrei para vocês, tem a mesma capacidade de resolver o problema. Porém, você tem que resolver uma equação. E se você fizer pela equação que está na observação, você não precisa resolver. Ela já está resolvida, mas você tem que gravar. Esse aqui é a primeira parte, tá, da análise que a gente vai fazer de um objeto que se move verticalmente para cima. Existem outras perguntas que podem ser feitas, eu coloquei aqui como letra A, e para um próximo vídeo eu coloco uma letra B, e a gente vai tentar responder outro tipo de pergunta do tipo: a gente consegue descobrir a altura máxima que esse objeto consegue atingir? Então isso aí fica como assunto para um próximo vídeo.